Saiu uma nova pesquisa de intenção de votos, BTG-FSB, na pesquisa estimulada de primeiro turno, Lula tem 43% das intenções de voto, Bolsonaro 33%, Ciro Gomes aparece em seguida com 8%, Simone Tebet com 3%, André Janones com 2% e Pablo Marçal com 1%. Demais candidatos não pontuaram, 5% votariam em nenhum, brancos e nulos somam 1%, não sabem ou não responderam 2%. Para o segundo turno, foram feitos alguns cenários. Claro, no principal aqui que a gente destaca, Lula venceria Bolsonaro por 52-37, segundo o BTG-FSB. 5% não votariam em nenhum dos dois, 4% votariam em branco ou nulo e os indecisos somam 1%. Essas pesquisas continuam ainda dando uma margem de resultado muito diferente uma das outras, né, Cláudio? Ainda está muito incerto esse quadro. Apesar de estar certo, né, muito focado entre Bolsonaro e Lula, está muito incerto esses números dos institutos de pesquisas. Né? Na BTG-FSB, foram 2 mil eleitores ouvidos por telefone entre os dias 24 e 26 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais. É estranho mesmo, né? Porque a gente vê que há uma diferença de 7 a 17. 7 a 17. Tem gente que vai pagar mico, não vai ter? Não vai ter aí instituto de pesquisa, vai pagar mico. Tem aqueles que cravam que a diferença de Lula para Bolsonaro é de 7 e aqueles que cravam que como é o caso do Datafolha, que é 17. Então, eu acho que alguém aí vai pagar mico, né? Alguém aí vai passar por cascateiro, por mentiroso, por manipulador, mas não tem como você comprovar isso, porque eles dirão, quando forem desmoralizados pelos votos, né, lá em outubro, dirão, naquele momento lá em junho, quando vocês reclamavam lá naquele programa do dia 27 de junho, aquilo ali era o retrato do momento. É exatamente a desculpa favorita deles, né? Desses pesquiseiros. Mas a rigor eles têm razão nessa coisa do retrato do momento. É retrato do momento mesmo, né? Então, assim, a pesquisa foi feita agora. Foi feita no dia, aliás, da prisão no caso do Datafolha, no dia da prisão do ex-ministro da Educação. Evidentemente que isso influenciou no resultado da pesquisa. E até lá, meu caro, há um longo caminho, né? Todos os dias eu sou confrontado com pesquisas que eu vejo feitas em 2018, nessa época do ano, que davam diferenças desfavoráveis a Bolsonaro, que era impressionante. A revista Veja fez isso, é uma matéria muito interessante da revista Veja no fim de semana, quando chegou faltando 100 dias para a eleição do próximo dia, do próximo mês de outubro. Então, há 100 dias, verificou-se ali verificaram-se os números das pesquisas e a Veja registrando exatamente isso, né? Como estava a situação, o que diziam as pesquisas em 2018, exatamente nessa época do ano, né? E o que elas diziam? Diziam que Lula, se fosse candidato, se pudesse ser candidato, ele estava preso por corrupção naquela ocasião, se ele pudesse ser o candidato, que muita gente achava que ele poderia, ou esperava que os amigos lá do Supremo o libertassem a tempo, ele tinha 30% das intenções de voto e o Bolsonaro tinha 17%, nesta época do ano, né? Nesta época do ano, junho, né? No final, acabou ele sendo substituído por Fernando Haddad na candidatura presidencial e também esses institutos de pesquisa muito famosos, assim, muito metidos a credíveis, apontavam vitória do Haddad, apontavam que qualquer candidato venceria o Bolsonaro no segundo turno, e deu no que deu. A gente vai continuar monitorando, até porque há um fio de esperança, então, para o Luciano Bivar, que está no milionário União Brasil e até agora não pontuou. Quem sabe?